Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? A paz do Senhor esteja com cada um de nós. Nós estamos aqui em mais uma escola bíblica virtual, né? Hoje a nossa aula é sobre o estudo 22, que fala um pouco sobre superar o racismo é parte da missão. Meus amores, nós já temos, ouvido falar muito sobre racismo. Eu não sei se você já passou por alguma discriminação, por alguma situação em que você achou que realmente, estava desconfortável naquela situação porque realmente foi algo que te falaram, ou algo que é falado meio que normalmente na nossa sociedade e que tem um quê de racismo ali. E, para iniciar a nossa conversa, a discriminação racial, ela não é um problema que surgiu assim na atualidade, né? As suas raízes são muito mais antigas, né? Na Bíblia, nós já encontramos sinais, sim, de racismo, de discriminação, desse pecado, na rivalidade entre os judeus e os samaritanos, por exemplo, É na separação entre os judeus e os gentios, aqueles que não eram judeus. Mas Jesus se levantou, contra isso e contra, os seguidores e seguidoras que foram convidados a rever, os seus conceitos, a transformar suas mentes, as suas atitudes. E nessa lição de hoje é exatamente isso que a gente vai estudar, sobre como Pedro, um dos discípulos, respondeu a esse desafio dado pelo Senhor, Eu vou pedir agora que vocês orem comigo, pedindo que não seja a Babi, mas que seja Deus a falar comigo e através de mim com vocês. Amém? Nosso Deus, nosso querido Pai, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Santo, 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 somente tu és, Deus. Nós estamos aqui em mais um dia reunidos virtualmente, Deus, para ouvir da tua voz, ouvir dos teus ensinamentos, e nós dizemos não à discriminação, Pai. Não a qualquer tipo de discriminação, seja ela racial, social, seja porque a pessoa é gordinha, magrinha, alta, baixa, se ela é amarela, se ela é preta, se ela é branca, não importa. Se ela nasceu em São Paulo, se ela não nasceu em São Paulo, se ela nasceu em outro país, nós estamos aqui para ouvir do teu ensinamento, Deus, e dizermos não a tudo isso que é uma forma de pecado, e um pecado muito feio contra o próximo, Deus. Fala conosco, nos ensina, nos lapide, Deus. Nós reconhecemos que somos pedras brutas, Pai, mas nós reconhecemos que o Senhor, através do teu amor, da tua misericórdia, é capaz de nos lapidar se nós deixarmos, Deus. Então nós dizemos sim, nós queremos que o Senhor cuide de cada um de nós, Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já agradecemos. Amém. Meus amores, o estudo 22 de hoje, nós vamos fazer a leitura, que está lá em Atos, capítulo 10, versículos 17 a 28. A minha Bíblia é na linguagem de hoje, mas não tem problema, vocês podem acompanhar comigo. Atos 10, versículo 17 a 28. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens de Cornélio haviam mandado, já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão e estavam na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: por acaso um homem chamado Simão Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão quando o Espírito Santo disse: escute, estão aí
3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que eles viessem aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? Eles responderam: Nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Um anjo de Deus mandou que ele pedisse a você que fosse até a casa dele para que ele ouvisse o que você vai dizer. Então Pedro convidou os homens para entrarem e os hospedou ali naquela noite. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles, e alguns irmãos que moravam em Jope também foram. No outro dia chegaram à cidade de Cesareia. Cornélio e os parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado já estavam esperando Pedro. Quando Pedro ia entrando, Cornélio veio ao seu encontro, ajoelhou-se e curvou a cabeça diante dele. Mas Pedro fez com que ele se levantasse e disse: Fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Então, enquanto conversava com Cornélio, Pedro entrou na casa e encontrou muita gente reunida ali. Então disse a todos: Vocês sabem muito bem que a religião dos judeus não permite que eles façam amizade com não-judeus ou entre na casa deles. Mas Deus me mostrou que não devo chamar ninguém de impuro ou de sujo. Gente, olha essa passagem. O próprio Pedro estava vivendo ali uma situação. E eu, como disse aí no início, eu não sei se vocês já passaram por alguma situação, mas se não passaram, vocês vão passar. E nós, como cristãos, nós devemos nos posicionar. E eu não digo se posicionar, sabe, atacando o outro. Hoje em dia, principalmente nas redes sociais, as pessoas utilizam para colocar as suas ideias, o seu posicionamento. Eu não estou falando disso nesse momento, mas eu estou falando nas suas atitudes, no seu dia a dia, onde você trabalha, onde você estuda, na igreja que você frequenta, com seus vizinhos, no supermercado, no hospital, ou seja, em qualquer lugar, no seu dia a dia. Aqui é uma situação em que o Pedro estava passando, Chegou um momento no ministério de Pedro que ele conseguiu compreender que os gentios eram seres humanos, também assim como ele. E por isso alvos de amor e da graça de Deus também, Simão estava na casa de um curtidor de couro. Está lá em Atos 10, 6. E a gente pode ver em alguns estudos, que era uma profissão considerada impura para os judeus na época. Ou seja, ele já estava hospedado na casa de uma pessoa que para os judeus era impura, E ao ficar na casa desse curtidor, Pedro se deparou com a necessidade de superar alguns conceitos presentes na sua cultura, A transformação cultural não terminou ali. Continuou com a visão que veio por parte de Deus. Na verdade, o texto que a gente leu inicia ele pensando nessa visão, E eu vou falar um pouquinho para vocês. A visão, ela trazia uma ideia sobre pureza e impureza, A tradição judaica exigia uma série de comportamentos como expressão de louvor e obediência a Deus. Segundo o texto, por volta de meio-dia, mais ou menos, Pedro orava e teve fome. Está lá no versículo 10. E enquanto a comida estava sendo preparada, ele teve uma visão, Descia do céu um lençol com uma diversidade de animais
e junto com isso uma voz que ordenou que ele matasse e comesse tudo aquilo. Pedro, né, quando teve essa visão, ele já reagiu e realmente negou, né, tocar no que era imundo. Então ele recebeu a orientação: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Isso está lá no versículo 11 até o 15. E a experiência aconteceu 3 vezes, né? Ele teve que passar ali, né? Deus falando com ele ali 1, 2, 3 vezes. E, né, o que parece é que a negação de Pedro, ela estava permanecendo, né? Porque no primeiro momento ele não conseguiu entender o que tudo aquilo significava. Ele ficou perplexo. Isso tá lá no versículo 17. Mas, né, ele seguiu, né, no caso, depois de um tempo, ele meio que ali refletindo, o Senhor, né, o próprio Deus, fez ele saber que alguns homens iriam procurar ele e que ele deveria atendê-los sem hesitar, sem negar. E foi ali no cumprimento da ordem dada por Deus que Pedro teve que, mais uma vez, rever os seus conceitos. Os visitantes eram gentios e era proibido que um judeu oferecesse, né, no caso, hospitalidade, hospedar ali pessoas que não fossem, né, judias. Mas no dia seguinte, né, o Pedro foi com eles à casa de Cornélio e nesse momento ficou claro a transformação na vida, né, do Pedro, que era um antigo pescador, né, porque ao encontrar com seu semelhante, ele reconheceu que ele era um homem igual a ele, né? Isso tá lá no versículo 26. Eu vou repetir aqui com vocês, ó, no versículo 26 fala assim: mas Pedro fez com que Cornélio, né, ele, se levantasse e disse: fique de pé, pois eu sou apenas um homem como você. Gente, isso é ele reconhecer, né? Ele reconhecer que, você pode ser romano, você pode ser um comandante, você pode ser gentil, você não é judeu, mas você é um homem assim como eu, um pecador como eu. A Babi tá aqui falando com vocês e a Babi não é nem mais nem menos do que ninguém, né? Nós somos iguais, nós somos seres humanos e todos amados por Deus, todos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, na verdade, nós devemos refletir sobre muitas vezes nas nossas atitudes, nas nossas palavras. O Pedro, ele teve aquela experiência de Deus falar com ele 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, só que ele teve que dizer sim, né? E no momento em que ele poderia falar, ai, você realmente é um gentil, você não é judeu, eu tô aqui falando em nome de Deus. Não, ele reconheceu que ele era igual, né? Isso é muito lindo, né? É colocar em prática o que Cristo estava ensinando a eles, né? A todo momento, né? A mensagem de Deus é essa, é amar o próximo como a mim mesmo, né? Então, a conclusão dessa conversão de Pedro foi a conversão de Cornélio e a possibilidade dos companheiros de Pedro testemunharem o derramamento do Espírito sobre os gentios e o batismo a quem desejasse, né? Isso tá lá nos versículos 30 a 48 que estão mais adiante. Ou seja, o Pedro, assim como nós podemos evoluir, sabe? Evoluir enquanto pessoa, enquanto cristão, enquanto ser humano, né? Porque ninguém é mais ou menos que o outro. Nós somos iguais,
Então, superar o racismo faz parte dessa nossa missão. Deus fala pra gente, ide proclamar o evangelho. Mas não adianta eu simplesmente só pegar a Bíblia e ficar pregando a palavra de Deus e nas minhas atitudes, nas nossas atitudes, a gente não agir como Cristo nos ensinou, né? Ele deixou um legado pra gente. Nós não somos como Cristo, né? Nós nos esforçamos, nós erramos, nós caímos, nós pedimos perdão, mas a gente deve tomar uma posição de falar, poxa, eu quero ser melhor. Deus, me ajuda. Me fala onde eu devo, sabe, melhorar. Muitas vezes nós temos preconceitos na nossa cabeça, na nossa sociedade, na nossa criação, né? Vem lá dos nossos avós e a gente às vezes acha normal, né? Mas nós precisamos realmente rever. É certo, é correto? Eu tô igualando o outro comigo? Ou eu tô deixando ele menos, menor? Ou eu tô deixando ele mais porque eu sou menor? Não, nós somos todos iguais, né? O Pedro, né, ele foi chamado, né, ele foi assim confrontado a sair de um comportamento racista, né, que separava as pessoas, que fazia uma segregação e que colocava em uma situação de desigualdade as pessoas, né? O grande aprendizado de Pedro diante da experiência que ele viveu foi reconhecer que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz discriminação de pessoas, né? Isso tá lá em Atos 10:34. Se em algum momento você ouviu, né, ou falou que as pessoas são diferentes, que uma tem mais valor que a outra, misericórdia. Deus não faz acepção de pessoas. E nós também não devemos fazer, né? Muitas vezes a gente pode ouvir, por exemplo, uma pessoa é negra, uma pessoa, ela veio lá do Nordeste, mulher não sabe dirigir, homem é muito mole, não consegue fazer tantas coisas quanto uma mulher consegue fazer, né? E a gente vai vendo que são coisas que estão enraizadas ali no nosso dia a dia. Misericórdia, não. Que judeu é mão de vaca. Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Ou que uma pessoa ela tem mais valor que a outra porque ela tem um nível social, porque ela trabalha, porque ela tem um cargo de chefia e o outro é só um gari limpando a rua. Meu, se não fosse o gari, a rua estaria cheia de sujeira. Se não fosse a história tão rica de força e de muito sofrimento que muitos negros sofreram, hoje, com certeza, nós não teríamos tanta força e tanta riqueza na nossa cultura. Se não fosse os nordestinos, que vêm com a sua força de trabalho e a sua simplicidade, nós não poderíamos aprender tanto com esse povo. Sabe? Judeu, a gente fica com a ideia, judeu é tudo cheio de dinheiro. Judeu, ele tem a fé dele. Talvez ele ainda não aceitou o Cristo que já veio, mas ele merece respeito como qualquer outro ser humano. Uma pessoa pode ser homossexual, mas ela é ser humano. Nós devemos amar e respeitar. São coisas que a gente ouve que, infelizmente, algumas pessoas falam, não existe mais discriminação, não existe mais racismo. Mas, infelizmente, é algo que é presente, sim, até os dias de hoje. Nós evoluímos em muitas coisas, na saúde, né, na medicina, na ciência, mas o ser humano ainda precisa evoluir em muitas coisas. E às vezes coisas muito simples. E esse mapa, esse guia que contém a palavra de Deus, fala pra gente não fazer acepção de pessoas. A gente precisa ouvir, a gente precisa aprender e a gente precisa colocar em prática, né?
O racismo é a pior forma de discriminação, porque a pessoa não pode mudar com as características raciais que a natureza lhe deu. Como o racismo se expressa na nossa sociedade? Como? Além de estar presente nas relações entre as pessoas, ele faz estrago nas relações sociais. São diversos índices sociais que expressam a desvantagem da população negra, pretos e pardos e indígena em relação a outros grupos. Menos educação, saúde, menos acesso à educação, saúde, emprego, desigualdade salarial, pouca representatividade na mídia, mais vulneráveis à violência. No caso do Brasil, o racismo, ele estrutura uma sociedade. E isso mostra o quanto a nossa sociedade ainda precisa evoluir, crescer. Como a gente ainda precisa avançar. Como eu falei, a gente já avançou em vários fatores, né? Pessoas morriam, por exemplo, há anos atrás de tuberculose, de AIDS. Hoje já existem tratamentos para isso. Mas a gente precisa evoluir em outras coisas. E principalmente com o próximo, né? As pessoas, cristãs que acreditam em Jesus Cristo precisam assumir uma posição de combate a isso tudo. A igreja, nós, precisamos se levantar como voz profética no combate ao racismo na sociedade e dentro dela. E como podemos superar essa realidade? O que a gente pode fazer? Eu coloquei aqui 2 pontos. Primeiro, disposição para rever conceitos. Em sua relação com Jesus, por exemplo, Pedro, ele foi aos poucos se abrindo a novas experiências que fizeram seus conceitos, antes aprendidos, serem postos de lado. À medida que Deus foi lhe educando e lhe confrontando. E ele foi amadurecendo nas suas atitudes, na vida, como um profeta, como um discípulo, Muitas pessoas em sua educação aprenderam que o indígena é preguiçoso, assim como eu falei anteriormente, que pessoas negras nasceram para serem serviçais, que judeus são tudo pão duro, que cigano é ladrão, que migrantes, são oportunistas e vão, roubar o nosso lugar, os nossos direitos. Meu Deus do céu, gente. Falas assim, sabe, entristecem o nosso coração. E se não entristece o seu coração, comece a pedir para Deus falar com você, porque tá errado, Acabam se tornando um senso comum e provocam discriminação, Deus advertiu a Pedro e nos adverte, que todas as pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos iguais. Segundo ponto, não fazer acepção de pessoas, acepção, discriminação. Para que Pedro fosse um instrumento assim eficaz ali nas mãos de Deus, ele teve que mudar algumas coisas na vida dele. A sua forma de pensar, Ele teve que mudar a forma de enxergar a vida, De amar a Deus e as pessoas. Como que eu posso falar que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não trato com amor, com respeito, o próximo que eu tô vendo? A gente precisa rever algumas coisas, gente. E assim, é urgente, sabe? Porque é algo que ainda acontece. Acontecia lá no tempo do Pedro, Onde judeus eram, diferentes e separados de gentios, de samaritanos, de outros povos. E isso tá acontecendo até hoje. Significa que a gente não evoluiu em nada,
Neste sentido, Pedro aprendeu que pureza e impureza se tornavam temas secundários diante do valor que as pessoas têm diante de Deus. Ou seja, não importa se você é um comandante romano, se eu era um mero pescador judeu, se você é um samaritano, se você é negro, se você é índio, se você, é um nordestino, se você é um americano, se você é um angolano, não importa se você é amarelo, se você é vermelho. Cara, nós somos todos iguais, né? Então tem coisas que têm um valor, mas que são postas de lado a partir do momento em que eu vejo que todas as pessoas têm valor para Deus. Se Deus não faz acepção de pessoas, nós também não podemos fazer. Deus não é racista. Nós também não podemos ser. A discriminação contra negros, indígenas e outras pessoas, outros povos, coloca essas pessoas em sérias situações de vulnerabilidade. E contra tudo isso, nós precisamos, sabe, ser uma voz profética de denúncia, sabe, dessas injustiças e anunciar uma nova realidade, que é estar em Cristo, que é estar em Deus, que é amar o próximo como a si mesmo. E é um exercício, gente. Se é algo que a gente vive na nossa sociedade já há tantos e tantos anos, nós precisamos aos poucos, exercitar, colocar em prática, para ser algo de verdade, algo que vem do coração, né? Amores, que Deus fale ao coração de cada um de vocês, assim como tem falado comigo. A gente liga a TV, a gente tem vários noticiários, né? A gente não quer muitas vezes julgar a atitude das pessoas, né? Repercutiu muito, por exemplo, aquele caso, né, do cara que, infelizmente foi morto por seguranças do supermercado, né, Carrefour. Não tô aqui para fazer propaganda de mercado, mas esse foi só um caso de tantos outros casos que aconteceram, acontece e estão por acontecer, né? Estão por vir. E nós devemos parar isso, sabe? Colocar um basta, né? Independente, né? Depois eles foram, né, puxar o histórico do cara, viram que realmente ele até tinha, talvez, né, muitas passagens pela polícia. Mas enfim, nós não estamos aqui numa posição de julgar. Nós não somos juízes, né? Nós somos réis mortais. Então, o que nós devemos fazer? Tratar com amor, com respeito, seja qual for a nossa profissão, seja qual for o nosso cargo, seja qual for a nossa raça, né? Nós somos seres humanos, amados por Deus, feitos à imagem e semelhança dele. E eu acho que sempre que acontece uma situação de discriminação, de acepção, de segregação, sabe? Deus, ele fica muito triste, sabe? Ele fica muito triste com a gente. E que nós também possamos nos entristecer com conceitos, com situações, com palavras que nós tenhamos, né, dito, falado ou presenciado e talvez nos calado, né? Eu não tô falando que é pra gente bater boca, pra gente, né, assim, afrontar as outras pessoas. Eu acho que a gente deve levar a palavra de Deus. A palavra de Deus é luz. E a luz, ela vem para dissipar toda treva, né? Tudo aquilo que é pecado. Ele vem revelar tudo que é puro, tudo que é limpo, tudo que é claro, né? Deus, ele deixou a Bíblia pra gente poder, de verdade, sermos seres humanos melhores e ajudarmos o próximo. É isso, né? E, por fim, superar o racismo em uma sociedade como a nossa, né? É reconhecer que se nós reproduzimos o senso comum,
nós também repercutimos atitudes racistas. E diante disso, precisamos nos arrepender de coração e mudar de atitude, melhorar a forma como nós nos relacionamos e, sobretudo, nos apresentarmos como um instrumento de superação desse mal que separa e mata muita gente. Deus está sempre disponível a nos transformar, como ele fez com Pedro. Devemos ter a coragem de acreditar, de aceitar esse desafio e colocar em prática. Meus amores, que Deus continue a falar com cada um de vocês, que nós possamos realmente ser agentes de transformação nessa sociedade e que nós possamos parar um pouco de julgar as pessoas, de apontar o dedo para as pessoas, mas que nós possamos tratar o próximo como um de nós. Pedro, ele reconheceu que o Cornélio era uma pessoa como ele, tanto que ele falou, cara, levanta, você não precisa e nem é para se ajoelhar diante de mim, porque nós somos pessoas iguais. Só tô aqui para trazer a palavra de Deus, que nós sejamos assim como Pedro, perfeitos. Ele não foi, nós não somos, mas que nós possamos reconhecer os nossos erros e mudarmos as nossas atitudes. Fiquem com Deus, meus amores. Até a próxima. Tchau, tchau.